Então, boa tarde, meus amados irmãos. Vamos para o nosso segundo devocional desta semana, de terça-feira, no caso. E queria recordar mais uma vez que, embora ausentes no corpo, estamos presentes no espírito. Esse é o nosso lema até o fim desta batalha que todos estamos a travar e que Deus nos está a ajudar com motivação a resistir e também a animarmos-nos uns aos outros. Queria dizer aos irmãos que, à semelhança de ontem, quero deixar uma leitura para os irmãos para o dia de hoje, que é Jeremias capítulo 1. Queria também trazer como motivo principal de oração hoje, não esquecendo evidentemente todos aqueles que nós temos conhecimento da nossa igreja e do mundo no geral, mas queria centralizar a nossa oração no dia de hoje pelos infectados que estão a norte de Portugal. E porquê? Porque pretendemos ir zona a zona do nosso país orando ao Senhor. É claro que nos preocupamos com a nossa ilha, mas também queremos orar pelas regiões mais afetadas. E vamos começar pelo norte. A nossa leitura de hoje está em Jeremias capítulo 1, verso 7 e 8 e Jeremias capítulo 1, verso 17 a 19. Quero lembrar mais uma vez que a primeira leitura que dei é para o irmão fazer em sua casa, no seu tempo devocional, ou acrescentar ao seu tempo devocional essa leitura. Esta que vamos fazer agora é para estes momentos. Então, diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 1, 7 e 8. Mas o Senhor disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 17 e 18 do mesmo capítulo. E 19. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que eu ponho hoje por cidade a ti, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Temos que salvaguardar as distâncias, mas é preciso dizer o seguinte, em relação a esta passagem que acabamos de ler. Naquela época, pouca coisa resistiu. A Assíria, que era o império que estava em voga na altura, foi derrotada por uma máquina de triturar chamada Babilônia, em 612 a.C., e numa escalada cruel, como sempre acontece nesse tipo de situações, uma escalada imparável, muito parecida com esta que nós estamos a viver, uma escalada de crescente dificuldade, não é em termos militares, mas em termos sociais, sobretudo. E esta escalada, ou esta catástrofe à escala global na época, não passou ao lado do povo de Deus de então. Me refiro a Israel e a Judá particularmente. E nós também não estamos alheios ao que se passa à nossa volta. A Palestina naquela época ou naqueles dias, assim como hoje a Europa, neste caso que estamos a viver, foi um território devastado em termos humanitários, em termos sociais, já falei, em termos militares também, económicos e políticos. Talvez destas áreas a única, felizmente, que podemos nos gabar de não ter devastação em termos militares. E a mensagem de Jeremias é dada nos últimos 40 anos da nação de Israel antes de ir para o exílio. Jeremias, e nós também, salvaguardando as distâncias, volto a frisar, somos testemunhas de uma devastação. Ele foi em relação à invasão da Babilônia. Nós, deste vírus
tem devastado um pouco por todo o mundo as nações. E claro que naquela altura esta devastação trouxe enormes prejuízos, como esta também temos a noção que trará. Mas sabem, Jeremias soube sempre estar do lado certo, e nós também devemos estar do lado certo, que é de Deus, depender de Deus, e ele também dependeu de Deus. E facto esse que foi crucial para ele ser preservado da fome, da doença, enfim, de tudo aquilo que era mau naquele tempo. E também Deus vai nos preservar se nós nos mantermos fiéis. E ainda vamos orar para que outros que passam por esse flagelo possam ser recuperados e também possam evitar de passar por todo esse sofrimento. É notável que, sem margem para dúvida, a resistência de Jeremias foi férrea. Despido de armas, na época, porque era uma devastação militar, sobretudo, despido de armas, fortificações, despido de estratégias, sem grandes apoios em rede, muito limitado quanto às necessidades alimentares, mas este homem Jeremias, como hoje tu e eu também, se formos capazes de resistir com fé, vamos ultrapassar tudo isto. Um exemplo de pessoa com enorme disposição foi Jeremias. Numa época de grande indisposição, nós também passamos por uma época de grande indisposição, mas ele teve uma enorme disposição e tu e eu temos que ter para nós sermos capazes de nos motivar e motivar aos outros. Não vem de nós. Paulo diz, esta capacidade não vem de nós, vem de Deus. E é isso que nós precisamos, cada vez mais, estar aos seus pés. A palavra de Deus foi repudiada naquela altura, por isso nós lemos nos versículos finais que Jeremias havia de conseguir ultrapassar a resistência política, religiosa daquele tempo, porque ele se inspirou na sabedoria de Deus e se inspirou no poder de Deus. E nós também provavelmente vamos encontrar, ainda que a nossa sociedade portuguesa tenha sabido responder de forma afirmativa, dando um grande exemplo de civismo, mas se isto demorar muito e algumas pessoas começarem a perder a paciência e a calma, certamente nós podemos ser esse fator para nós de equilíbrio, para a nossa família e para todos aqueles que nos cercam. Mesmo assim, ele sofreu, não teve grandes alívios, mas não desistiu de confiar no Senhor. Foi solitário e provavelmente cada um de nós, ainda que estando em casa com a família, se sente de alguma forma solitário, mas nós, como temos vindo a dizer e voltamos a reforçar o nosso lema, estando ausentes no corpo, estamos presentes no Espírito. E a forma de nos ligarmos é orarmos ao Senhor, é jejuarmos como já propusemos, é nós também nos preocuparmos e de forma, enfim, que nos seja possível contactar uns com os outros. Queria terminar este tempo dizendo que nós podemos ter comunhão a despeito destas dificuldades. Deus abençoe, amados irmãos, e até amanhã, se Deus quiser.